Bem-vindos, meus irmãos e irmãs, ao meu canal Padre Marcos Maria dos Santos. E nós vamos fazer a meditação hoje dessa grande festa da Igreja, da visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. Então vamos acompanhando comigo o Evangelho, que é lido justamente nesse dia em todas as igrejas e paróquias do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 1, versículo de 39 a 56. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Enquanto Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com voz forte, ela exclamou: Bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação ressoou dos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor lhe será cumprido. Maria então disse: A minha alma agradece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ela olhou para a humildade da sua serva. Todas as gerações em diante me chamarão de feliz, porque o poderoso fez por mim grandes coisas, seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração e chega a todos sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os que têm planos de orgulhosos no seu coração, derrubou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais, favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós agora estamos festejando essa grande festa dentro da igreja, a visitação da Santíssima Virgem Maria, a sua prima, Santa Isabel. E é muito interessante porque hoje nós encerramos este mês de maio. Claro que no hemisfério sul, nós estamos já quase entrando, se eu não me engano, no outono para o inverno. Mas no hemisfério norte, se está na primavera, né? Já o primeiro verão, beirando já a entrada do verão. Então, por causa disso que maio é chamado mês das flores. Maio é chamado também o mês das mães, nós comemoramos o Dia das Mães. Maio que é um mês dedicado principalmente a Nossa Senhora. Nós lembramos a Virgem Santíssima, Mãe de Deus. E durante este mês tão especial, que também a Igreja fazia memória das aparições de Nossa Senhora, dia 13 de maio, a primeira aparição da Virgem, 13 de maio de 1917, que vai durar até 13 de maio de 1917, nós somos convidados também neste mês dedicado ao Espírito Santo, a meditarmos essa relação entre o Espírito Santo de Deus e a Virgem Santíssima. É muito interessante, queridos irmãos e irmãs, porque a festa de hoje está, de uma certa forma, relacionada também com a festa de 8 de dezembro, com a festa da Imaculada Conceição, com a festa de 25 de março, com a festa da Anunciação de Maria. Esta Anunciação que vai desembocar na visitação. Para que a gente possa entender, a gente agora há pouco leu o capítulo 1, a partir do versículo 39, mas é necessário nós termos ideia daquilo que se passa nos versículos anteriores, em que o anjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora, apareceu para a Santíssima Virgem e a anunciou para ela que ela seria a mãe do Salvador. E aí entra o sim da Virgem Maria, entra o sim de Nossa Senhora, em que permite com que essa obra da graça aconteça. A gente vai meditar domingo, depois o Padre vai fazer um vídeo sobre a Santíssima Trindade, mas já nesse mistério da encarnação nós vemos operando toda a Trindade Santíssima para a salvação dos homens. Então Deus Pai que dá a ordem, o Filho que vem e se encarna, mas tudo isso se dá pela ação e pela virtude do Espírito Santo. Domingo passado nós festejamos Pentecostes. Mas para a gente poder entender a festa de hoje, é muito interessante que uma vez o anjo anunciando para Nossa Senhora de que ela ficaria grávida do Senhor, ela diz o seu sim. Eis aqui
a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Muito interessante que a palavra que é utilizada do grego é doulos, não diáconos, ou seja, aquele que serve como se fosse um garçom, mas aquela que é a escrava do Senhor, aquela que se aniquila, para que o Senhor faça sobre ela a sua vontade, de forma que a vontade dela e a vontade do Senhor fosse uma só coisa, no mesmo compasso, não houvesse nenhuma discrepância. E aí, quando o anjo anuncia para ela, o anjo dá mais uma informação, o anjo Gabriel, de que a sua prima, Isabel, a prima da Virgem Santíssima, que estava grávida de João Batista, que também ficou grávida de uma forma miraculosa, porque ela era estéril, Isabel, que era casada com o sacerdote Zacarias, e que ele também teve o anúncio do anjo Gabriel no templo de Jerusalém, no momento que ia fazer a oferta do incenso. E aí é interessante que o anjo lhe informa que ela estaria no 6º mês da sua gestação. E aí nós vamos percebendo 2 milagres aqui, 2 milagres, ou seja, a ação de Deus na ordem da natureza. De um lado, uma mulher estéril, idosa, que ficou grávida; de outro, o milagre dos milagres, em que uma virgem se encontra grávida, de forma a cumprir aquilo que a profecia do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, dizia: eis que será dado para vós um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. E aí, meus irmãos, uma vez a virgem sabendo, ela se põe a caminho, numa viagem, podemos dizer assim, custosa, até o Monte Garizim, onde estava Isabel, grávida de João Batista, de 6º mês. Aí a gente vai entender, então, depois que o padre deu todo o pano de fundo, essa cena da visitação. Podemos contemplar na Virgem todo o exemplar de virtudes, de santidade, em grau superlativo. Maria que crê na palavra do anjo, crê na palavra anunciada, crê no milagre que será realizado nela. Maria que espera, que entra a esperança de que ela seria a mãe do Salvador, a mãe do Senhor. E depois, a caridade, que é o colorário de todos os dons do Espírito Santo. Como diz Paulo, justamente no capítulo 13, quando ele vem falar do grande hino à caridade, a caridade que o padre está falando do amor, não do amor que nós entendemos, mas do amor sobrenatural, do amor oblativo, do amor sacrificial, do amor que visa o bem do outro. E ela, a Virgem, se humilha, ela não pensa em si. Toda mulher pensaria ser mãe do rei Messias, mas Nossa Senhora, como diz alguns autores, desejava meramente ser a serviçal, a serva do Messias. E ela se põe a caminho para servir, grávida, numa viagem que no mínimo podemos dizer arriscada. E aí, quando ela se encontra em Isabel, nós temos o primeiro Pentecostes. Olha que coisa interessante. Se a gente pode falar, eu arriscaria aqui dizer um segundo Pentecostes, né? Eu diria que o primeiro, de uma certa forma mística, se dá sobre a Virgem quando ela engravida por obra, virtude e graça do Espírito Santo. Mas aqui também se dá um mini Pentecostes, né? Não um Pentecostes no sentido público como se deu em Jerusalém. Porque ela, uma vez fecundada por obra do Espírito Santo, ela se encontra com Santa Isabel. E aí, quando se dá um encontro das duas, o Lucas nos diz, Lucas que é o Evangelho, ele que é o autor pneumatológico, ou seja, pneumático, aquele que vem nos falar da ação do Espírito Santo. Quando se dá um encontro das duas, nos diz Lucas que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E cheia aqui significa transbordante. E uma vez ela cheia do Espírito Santo, ela se põe a falar. Então, a gente pode entender que as palavras que Isabel disse, na realidade eram palavras inspiradas e proféticas para Nossa Senhora. Então ela vem dizer para ela, bendita és tu entre todas as mulheres da terra. Então, é proclamada a bem-aventurança de Maria. E bendito é o fruto do teu ventre. A gente não pode separar Maria de Jesus, bendito é o fruto do teu ventre. E aí ela vem nos dizer algo muito interessante. De onde vem até mim, onde vem a mim, vir até mim, a mãe do meu Senhor. A mãe do meu Senhor.
Muitos protestantes vêm criticar nós católicos porque chamamos Maria Mãe de Deus. Esse grande título que no Concílio de Éfeso, no ano 431, em Éfeso, onde é hoje a Turquia, a igreja proclamou Maria Theotokos, a Mãe de Deus. E a gente vai entender que Maria é Mãe de Deus à medida que nós entendemos o mistério de Jesus, de quem é Jesus. Jesus que é um da Trindade, a segunda pessoa, o Verbo divino, o Logos do Pai, aquele que dá razão pelo qual Deus tudo criou, aquele que é o ser necessário do qual todos nós somos seres contingentes, ele que é a palavra incomunicável, a sabedoria incriada do Pai, ele se encarna. E aqui a gente pode entender este mistério, meus irmãos, minhas irmãs, que aquele que sendo Deus, não deixou de ser Deus ao se encarnar no ventre da Virgem Maria. E aí nós vamos entender aquilo que a igreja vai proclamar nos concílios de Éfeso e Nicéia, que vai proclamar que Jesus Cristo é gerado, não criado. Que Jesus Cristo é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Então é esse que nós contemplamos, que sendo Deus, não deixou de ser Deus a assumir a nossa natureza humana, ao assumir a nossa carne no ventre da Santíssima Virgem. E coisa interessante, a gente vai entender no texto bíblico que pro antigo Israel, os autores bíblicos judeus, eles evitavam falar o nome de Deus. E para que não falasse o nome de Deus, para que não se falasse o tetragrama sagrado, o nome que Deus pronunciou para Moisés, como está em Êxodo no capítulo 3, que é justamente o Re, Yod, Re, Val, Re. Então, as 4 letras que está o nome de Deus, eu sou aquele que é, né? Yahvé, Asher, Hayé, eu sou aquele que é. Então, os judeus, eles, para não falar o nome de Deus, eles substituíam por outros nomes, como El Shaddai, o poderoso, como Elohim, os deuses ou deuses, né? Ou como também, outro nome que eles davam para Deus, Adonai. Adonai que é Senhor. Então, todas as vezes que a gente vê Senhor com S maiúsculo na tradução portuguesa, está falando de Deus, está falando nome de Deus. Para não se pronunciar o nome de Deus, falava Senhor. O que foi traduzido na língua grega por Kyrios. Kyrios. Jesus Cristo é Kyrios. Christoto-Kyrios. Aí, meus irmãos, minhas irmãs, na verdade, o que Isabel disse? Se a gente vai substituir esse Kyrios, que ela pronunciou, claro, ela falou Adonai, mas na hora do autor Lucas pôr o texto evangélico, pôs em língua grega, ele pôs Kyrios, ela teria dito, guardadas as devidas proporções semânticas, etimológicas, de onde vem a mim a honra de vir até mim, a mãe do meu Deus. Aqui está a proclamação da divindade de Jesus. Cheia Isabel estava do Espírito Santo. E ela continua dando para Maria a motivação dessa felicidade. Feliz é aquela, ou seja, tu, Maria, que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor lhe será cumprido. Então podemos contemplar e contemplamos a Virgem essa fé. E sem fé, como nos diz a Sagrada Escritura, Abacuque, Romanos e também o autor, a Carta aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé, que também, por exemplo, nós vamos ver isso muito bem claro, com relação a Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que a fé é o fundamento da esperança, a certeza daquilo que não se vê, então a certeza daquilo que não é visto. E nessa visitação, a gente aprende com Nossa Senhora a não olharmos só para nós, mas olharmos para os outros, olharmos para as necessidades alheias, a termos uma visão de caridade, a realmente percebermos que as pessoas que passam na nossa vida, passam ou saem ou entram com permissão de Deus e como uma mão invisível em que Ele permite que isso aconteça, para que possamos exercer a caridade. Não poderemos entrar no céu se nós não amarmos. E para que haja o amor, não é só necessário ter um sujeito que ama, o sujeito que é protagonista dessa ação, mas é necessário também ter o objeto desse amor, que é a pessoa amada. Aí nós vamos entender a caridade quando eu coloco a minha vida e faço da minha vida um dom para o outro.
atendendo aquilo que ele necessita, aquilo que ela necessita, como foi o caso de Nossa Senhora. Nessa visitação, o grande santo Luís Grillon de Montfort, autor do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, o grande promotor da consagração a Nossa Senhora, a Jesus, por meio de Nossa Senhora, em escravidão de amor, ele nos lembra que por Maria aconteceu o primeiro milagre da ordem da natureza, como acontece também o primeiro milagre da ordem da graça. Então, o primeiro milagre da ordem da natureza acontece por meio de Jesus, por meio da Virgem, quando em João 2 ele transforma água em vinho. Então, acontece uma transmutação química, físico-nuclear, semântica, quântica, né? Não semântica, quântica, físico-nuclear. Um milagre, Deus atuando naquelas moléculas e opera um milagre. E por ser milagre é inexplicável justamente a razão humana. Se fosse explicável não seria milagre. Então Deus atuando nas leis físicas, físico-químicas para operar essa transmutação. Água em vinho. Então esse é o primeiro milagre que se dá quando Maria pede para Jesus ordem da natureza, como está registrado no Evangelho. Pelo menos público. Milagre público, podemos dizer assim. Porém, o primeiro milagre na ordem da graça também se dá por intervenção da Virgem, quando ela levando Jesus no seu ventre. Se dá o encontro das duas e se dá a este mini Pentecostes e a santificação de João Batista. Naquele momento, João não foi preservado do pecado original como Nossa Senhora, mas naquele instante, nesse 6º mês de gravidez, do qual sua mãe já estava gestante, ele foi santificado. Aquele que indicaria, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente tem que pedir a Deus essa graça. O que são milagres a ordens da graça? Por exemplo, é uma conversão de um grande pecador, a libertação de um vício, uma pessoa que vence uma grande tentação. São milagres que podemos dizer na ordem da graça, em que Deus, por meio da sua graça, a graça atual, e a graça que é a manifestação gratuita de Deus, a atuação gratuita de Deus, essa autocomunicação imerecida de Deus para com relação a nós, da qual o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, ilumina a minha inteligência, ilumina a nossa inteligência e move de uma certa forma a minha vontade sem ferir o meu livre-arbítrio. Olha que coisa interessante. Então, nós fazemos o bem só na ação do Espírito Santo, evidentemente, salvaguardando a nossa liberdade, salvaguardando o nosso livre-arbítrio. Esse mistério da visitação nós vamos contemplar no segundo mistério do segundo mistério do Rosário, dos mistérios gozosos. E aí Nossa Senhora vem cantar esse grande hino chamado Magnificat, em que nós, religiosos, toda a igreja, mas principalmente sacerdotes, os ordenados, bispo, diácono e padres, e também as religiosas, cantam, e muitos leigos, que é o hino da tarde, né, que proclamamos as maravilhas de Deus operadas na Virgem Maria. E Nossa Senhora vem dizer que Deus é o seu Salvador, como é o Salvador de todos nós, que Ele olhou para a humildade da sua serva, de todas as virtudes, a que mais agradou é a humildade. Os santos vêm dizer que assim como Deus se desagradou de Lúcifer a ponto de o expulsar os anjos rebeldes devido ao seu orgulho, a humildade da Virgem atraiu os olhos do Altíssimo a ponto de atrair ele, o seu filho, para o seio dela, para a encarnação. Então a humildade de Nossa Senhora como que foi um imã para que o Filho de Deus fosse trazido ao mundo. Santo é o seu nome. E Nossa Senhora vem dizer que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. E nós somos essa geração que proclama bem-aventurada a Virgem Maria. E termina dizendo que Maria ficou 3 meses com Isabel, ou seja, ela ficou até o término da gravidez, até nascer João Batista. Depois disso voltou para a sua casa. Esse Deus que, segundo Nossa Senhora, derrubou do trono os poderosos, os orgulhosos, ele dispersou seus planos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Que possamos pedir a Nossa Senhora que venha nos visitar com o seu Filho. Ela nunca vem só, assim como ela foi nos
para-raio do Espírito Santo na encarnação, na anunciação, esse para-raio do Espírito Santo também na visitação, esse para-raio maior do Espírito Santo em Pentecostes, de uma forma pública para toda a Santa Igreja, no cenáculo em Jerusalém. Maria é esse para-raio do Espírito, mas também ela é essa que traz, essa viandeira, aquela que conduz até Jesus. Nós não podemos separar. Como disse a própria Isabel, inspirada pelo Espírito, bendito é o fruto do teu ventre. Não podemos separar o fruto do ventre, ou seja, não podemos fazer essa separação de Jesus e Maria, porque em amor, esses dois corações se dão um, se tornam um, o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. Que possamos sempre ter a visita de Nossa Senhora, ter essa alegria. Onde ela vai, ela leva Jesus. Onde ela vai, ela leva o Espírito Santo. Onde ela vai, ela vem trazer essa salvação. Evidentemente não adoramos ela como deusa, a amamos como a mãe do nosso Deus, como a mãe do meu Senhor, como diz Isabel, como a minha mãe, que Ele me deu justamente no seu sacrifício quando Ele morre na cruz. Que este Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, por intercessão da Virgem Maria, de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém.